Tensão e empresa familiar. Tá bom, são duas coisas que muitas vezes elas andam juntas, mas calma, que eu tô aqui pra te ajudar a gente resolver esses pontos de tensão, conhecê-los e sim, termos soluções para eles. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Nova Geração. Eu me chamo Lívia Ferraz e aqui é um espaço criado pelo Instituto Empresarial, no qual nós, a Nova Geração, apontamos problemas e discutimos soluções para que a nossa empresa familiar seja cada vez mais efetiva e nós também mais felizes. E o assunto de hoje tem muito a ver com isso, sabe? É quando a gente vai falar sobre tensões da empresa familiar. Ah, só te avisando, o vídeo de hoje foi baseado nesse artigo, que eu vou deixar o link aqui embaixo. É muito importante, depois que você assistir o vídeo, você dar uma olhada nesse artigo, porque assim ele vai complementar tudo que eu falei aqui e você vai ter uma base um pouquinho mais teórica. Quando a gente fala de tensão, a gente fala de um sentimento não tão bacana, não é? Meio angustiante. A gente pode pensar até mesmo numa corda que ela vai tensionar e vai pum! Vai até, né, arrebentar. E aí quando a gente fala de tensões na empresa familiar, nada mais é do que são situações que podem auxiliar a empresa familiar a não chegar na sua longevidade, ou seja, não chegar na sua segunda, terceira, quarta, enfim, na sua próxima geração, não é? E é um assunto muito importante para a gente da nova geração, porque nós temos meio que esse poder, essa meio que maleidade de poder perceber essas tensões dentro da nossa empresa e como é que a gente pode também ajudar a diminuir essas situações, não é? Então hoje eu vou começar falando quais são as principais situações baseadas no artigo, que como eu falei, vou deixar o link aqui embaixo, e aí depois vou apresentar sugestões baseadas nele. A primeira, olha gente, e parece até que é figurinha repetida, que eu tô repetindo aqui no canal, mas é porque realmente é uma coisa que acontece muito, que é a falta de um propósito compartilhado. Quando as pessoas de uma empresa, ainda mais uma empresa em que a família não tem um propósito compartilhado, ou seja, eles não estão apontando para ir para o mesmo local, como é que a pessoa dessa empresa vai se sentir? Ou seja, como é que vai ser a comunicação dentro dessa empresa também? Porque as pessoas não estão concordando com os valores daquela empresa, do propósito que ela quer chegar. E aí vira uma grande confusão, porque vamos ter membros da família insatisfeitos, funcionários insatisfeitos, provavelmente clientes também insatisfeitos, por causa que acaba virando uma bola de neve. Então, quando eu falo dessa importância da gente ter o nosso propósito alinhado com o da empresa, é por isso, porque não é só a gente que vai estar infeliz, vão ter toda uma cadeia de pessoas que também vão estar infelizes e a partir daí vai gerando menos efetividade dentro da empresa, consequentemente menos dinheiro, porque às vezes quando eu falo aqui algumas coisas parecem muito subjetivas, mas na empresa familiar são essas questões subjetivas que lá na frente vão afetar a conta da nossa empresa também. Portanto, é uma coisa pra gente ficar de olho. Como é que tá o propósito da minha empresa? Será que eu tô realmente alinhado com ele ou não? Como é que está o propósito da empresa com os funcionários? Será que nosso propósito tá alinhado com o novo mundo e etc? Outro ponto que eu achei muito interessante nesse artigo foi controle versus cuidado. Por que, Lívia? Porque eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que trabalhou numa empresa familiar que disse, mas de que adianta trabalhar na empresa familiar? Vocês só vão ouvir o filho do dono, vocês só vão ouvir, não é, a parente do dono, fulano, que eles botaram lá dentro. Isso é uma forma de controle. Porque quando a gente fala de empresa familiar, a gente fala de relações e dentro de um negócio também fala de relações de poder. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que estão naqueles locais, não é? São seres humanos, né? Não é porque é nosso familiar que isso é bom, não. Mas são seres humanos e que estão acostumados com aquele tipo de poder. E aí, até mesmo quando chega a nova geração, às vezes eles se sentem ameaçados. E aí eles deixam de ter um cuidado e começam a ter um controle. Qual a diferença, Lívia? O cuidado é, por exemplo, nós, nova geração, tanto de funcionários como herdeiros, sucessores, enfim, chegamos e damos uma sugestão, disseram, vamos olhar, vamos avaliar, o que é que nós podemos aprender disso? Será que a gente não pode, né, dar uma olhada com calma, discutir, criarmos uma solução a partir disso e papapá. Controle já é outra coisa. A pessoa nem ouvir direito, ou fingir que ouviu e jogar na gaveta seu projeto, ou dizer, não, isso não tem nada a ver com a empresa, ou então pegar pra ela e dizer que aquilo é dela, que ela que criou.
né? Então são coisas que a gente tem que ter muito, muito cuidado quando a gente fala de empresa familiar, porque senão vai virar uma grande briga de poder, né? Ficando até parecendo com aquelas séries da Netflix e tal, do que virar realmente uma empresa efetiva e que dá lucro não só pra gente, como também pros funcionários. E o terceiro ponto, que foi um termo muito legal que eu achei nesse artigo, que é hipocrisia cordial, que nada mais é do que a empresa familiar, toda família tem assuntos que são super delicados que a gente tem que conversar. O problema é que quando a gente não conversa, lá na frente vai virar um problema do tamanho do mundo. E aí, como é que vai resolver com a empresa tendo que andar, com as contas chegando? Por isso que é muito importante que a gente converse esses assuntos delicados antes do problema virar problema. E a gente da nova geração também está inserido nisso. Não adianta nada nossos pais, tios, CEOs, enfim, mascararem uma coisa que a empresa está mil maravilhas quando na verdade não está bem, a conta não está fechando. Eles têm que sentar com a gente para conversar, para buscar soluções. É um assunto chato? É. É indelicado? É. Mas a gente tem que resolver isso logo antes que lá na frente dê um problema fiscal, de dinheiro, enfim, muito maior. Ou então, por exemplo, um filho fora do relacionamento. Descobrimos agora que temos um irmão. É um assunto chato? É tabu demais. Mas a gente precisa resolver isso logo pra quando, enfim, o senhor da empresa morrer, não termos tantos problemas assim, né, na área judicial, porque já deixou tudo organizado. E esses problemas, essas tensões que eu conversei aqui, elas são tensões que vocês podem até achar no começo, mas é besteira, mas agora não vai precisar resolver isso. Mas é importante porque essas tensões elas vão contribuir para lá na frente a sua empresa familiar eclodir de problemas. E aí, como é que vai ser? Então, elas são importantes sim que a gente tem que prestar atenção. Mas aí eu não só falo de coisa ruim não, também falo de coisa boa. Vou agora dar sugestões que o artigo traz também. E a primeira super óbvia, né, que é a gente incultar o propósito em comum da família junto com a empresa, que todos ali tenham os seus valores congruentes, que todos ali saibam qual é o propósito, que eles se identifiquem com aquele propósito, porque aí a gente vai ter a sensação de estar fazendo parte de algo maior, né, de estarmos contribuindo com o planeta, com questões socioculturais, com questões que hoje em dia são pauta e que são realmente importantes a gente estar pensando no mundo melhor, não é? Entender que o propósito vai além de só ganhar dinheiro, de só ter um carrão, de só ter um estilo de vida, mas entender que o propósito daquela empresa também é gerar empregos para aquelas pessoas, ter um espaço bacana, uma cultura organizacional que estimula o crescimento, que auxilia a comunidade que está inserida, não é? E entender que isso é importante pra gente que é da nova geração. E outras vezes eu já falo, como a nossa geração Z é super afim e busca entender sobre essas discussões sociais, né? Então é muito importante que todos nós estejamos alinhados no mesmo propósito. Check. Segundo, mas não menos importante, acho que talvez seja meu favorito, que é estabelecer protocolos de comunicação. Porque dentro da empresa familiar, como é um processo mais relacional, né, muitas vezes subjetivo, a comunicação se faz muito importante. É entender que ali eu não estou falando com a filha do dono, estou falando com a minha gerente de marketing. Entender que eu não estou falando ali só com o dono, é com o meu CEO, que tem problemas e temos que achar uma solução em conjunto. Entender que eu não estou falando ali com o marido da irmã, da prima de não sei quem, que é parente do dono. Não, ali é o cara do comercial. Bora aí, como é que tá? Temos que entregar, temos que fazer as coisas acontecerem. Então, quando a gente tem esse protocolo de comunicação, de termos reuniões, de sermos mais efetivos, de entender quais são os processos, não é, a serem feitos, vai minando essas pequenas picuinhas que às vezes aparecem dentro da empresa familiar, porque a gente aparece, é família, gente, é igual família, sempre tem uma fofoca rolando, sempre tem alguma coisa. Imagina a empresa familiar que mexe com dinheiro, não é? E isso também, quando a gente vai deixando a comunicação mais aberta, mais clara, né, mais transparente, vai diminuindo essa coisa do poder, do controle. Porque as pessoas vão ver, tô conversando aqui com a pessoa da empresa, claro que ela é esposa do dono ali, mas poxa, eu estou conversando ali com ela como profissional, não é? Ela entende as minhas demandas dentro da empresa, ela entende o meu feedback, entendeu? É muito importante para uma empresa familiar ter esse processo de feedback, porque nesse ponto é importante que ela seja como uma empresa tradicional, né? Sem ser da família, no sentido de que esses feedbacks são importantes para o crescimento daquelas pessoas, não só como família empresária, mas como seres humanos também. Última, mas não menos importante, que é desenvolver processos que levem a tomadas de decisões, que se importem com os negócios,
com a família, com os sócios e com indivíduos chaves, que é o método BFB, que aqui tem vários vídeos no canal explicando. Por que, Lívia? Porque não adianta nada a gente tomar decisões altamente estratégicas se elas não vão de acordo com o momento atual da família. A gente tomar decisões altamente estratégicas e elas não irem de encontro com o atual momento do negócio da empresa, com o caixa da empresa. Pronto, vamos falar assim, né? Bem transparente aqui. De que adianta, né, gente? A gente tá tomando essas decisões estratégicas. Estratégicas para quem? Se eu não dou atenção ao momento da minha família, que ao mesmo tempo são meus sócios, que também são meus indivíduos chaves, que estão dentro do meu negócio. Então, poxa, a gente tem que tomar decisões estratégicas que abarquem tudo isso. E é muito importante nessa hora ter um especialista em empresa familiar para poder ajudar você a entender, porque a empresa familiar, gente, ela é muito complexa, é muito gostosa de viver quando dá certo, mas também quando não dá é muito difícil. Então, é muito importante você ter um especialista de empresa familiar ali acompanhando esse processo. Dica de quem trabalha com isso, de quem também é de empresa familiar. Acredita em mim, facilita bastante. E hoje a gente conversou sobre as principais tensões, não é assim, mais comuns que podem auxiliar a acabar com a sua empresa familiar. Mas também eu trouxe aqui algumas sugestões para você que podem auxiliar a prosperar a sua empresa familiar. E antes que eu me esqueça, aqui no Nova Geração a gente vai começar um novo momento também muito bacana, que eu tava muito ansiosa pra falar com vocês. Logo mais não vai ser só eu falando aqui com vocês, mas você que entrou em contato comigo e outras pessoas do Brasil todo, nós juntos vamos poder conversar sobre como é ser a nova geração de empresas familiares nesse momento tão caótico, nesse país tão bacana que é o Brasil também, mas que finalmente a gente não vai se sentir mais sozinho. Nós vamos poder ter um momento para conversar entre si. Todas as informações vão estar na descrição aqui do vídeo. Acesse as nossas redes sociais se você tiver qualquer dúvida, mas já fica aqui o meu convite para você vir participar com a gente desse encontro que vai ser muito bacana, sério. Esse foi a Nova Geração dessa semana. Se você tem alguma dúvida, quer conversar comigo, quer saber mais sobre o nosso encontro, acesse as nossas redes sociais, porque vem aí e vai ser muito legal. Uma semana bem linda pra vocês e até a próxima. Tchau!